Olá, muito boa tarde, minhas queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, sob a coordenação de Amália Carvalho de Moraes, com uma transmissão pela rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem de Campina Grande, na Paraíba. Bem, meus amigos, eu aproveito também aqui, inicialmente, para parabenizar e felicitar a todos os médicos veterinários que no último dia 9 de setembro completaram 88 anos desta linda e promissora profissão de amor e dedicação aos nossos pequenos irmãos, a partir de um decreto que foi assinado e regulamentado pelo então presidente da época, o Getúlio Vargas. Assim, desde já, recebam o nosso carinhoso e fraterno abraço, desejando a todos muita paz e harmonia em cada coração, em cada lar. Roguemos então a Deus e a Jesus que nos envolvam sempre sob a sua divina proteção e amor, inspirando-nos sempre no bem e na verdade. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 7, ali ele nos oferece extraordinário e profundo estudo do esboço geológico da Terra, com relação às fases progressivas da formação e estrutura da superfície terrena, como também do surgimento dos primeiros seres vivos do reino vegetal e animal, com suas espécimes variadas. No entanto, hoje, como falaremos especificamente sobre os animais, é importante que façamos uma síntese e vermos como foi que esses primeiros seres vivos começaram a habitar o nosso planeta. E neste capítulo, o codificador do Espiritismo destaca a existência de um período chamado primário, dizendo que nenhum ser vivente poderia existir nesta época, justamente em razão dos elementos materiais, dos fatores também climáticos, que ali ainda estavam ou se encontravam em verdadeiro caos, dispersos, confundidos, sem que oferecesse desse modo a possibilidade de vida orgânica. Entanto, já no período de transição, o ar já sendo pouco a pouco purificado das matérias mais pesadas, e os raios solares começando então a surgir na atmosfera, ainda brumosa, deram ensejo ao aparecimento dos primeiros seres vivos do reino vegetal e animal. Os animais, neste período, eram exclusivamente marinhos. Eram, a princípio, os pólipos, os radiados e os zoófitos, que eram animais de organização simples ou rudimentar, mais próximos, diríamos, aí dos vegetais. Mais tarde, então, vieram os crustáceos e os peixes, cujas espécies não mais existem atualmente. Com o fim do período de transição, viria o período secundário, onde os animais eram ainda aquáticos ou totalmente anfíbios, tendo a vida animal pouco progredido sobre a Terra. Mas uma prodigiosa quantidade de animais, de concha, acabou por desenvolver-se no interior dos mares, após a formação das matérias calcárias. Novos peixes de organização mais aperfeiçoada em relação ao período anterior, então, tornaram a nascer. Os animais mais característicos dessa época eram os répteis monstruosos. Entre eles, o ictiosauro, que era um tipo de peixe lagarto, o plesiosauro, o teleossauro, o megalossauro,
que era até uma espécie, né, de crocodilo, o iguanodonte e o pterodátilo, né? Então, com a chegada do período terciário, então começaria para o planeta Terra uma nova ordem de coisas. O estado, né, da superfície e as condições de vitalidade estariam profundamente modificadas, muito próximo do nosso estado atual. E neste período, os animais sofreram significativa parada em sua produção, né, que foi assinalada por uma destruição gradativa, onde novas espécies providas de uma organização mais perfeita surgiriam posteriormente com a aparição de animais terrestres. Então esses eram os mamíferos gigantescos, tais como, né, poderíamos verificar nesta época, o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o mastodonte, o mamute, etc. E nasciam igualmente os pássaros, onde maior parte, né, das espécies se conservam até os nossos dias. Tivemos depois disso, né, o período diluviano que Kardec nos coloca, onde foi o verdadeiro dilúvio universal, que segundo, né, até suposições mais generalizadas, isto ocorreu por uma mudança brusca, né, na posição do eixo da Terra. Isto nada tendo, pessoal, a ver, né, com aquele dilúvio bíblico, onde ali Allan Kardec melhor nos esclarece a respeito dentro do capítulo 9, né, do mesmo livro, da obra, a Gênesis. Então, em vista disso, com aquela imensa convulsão, né, das águas que se agitaram, muitos animais acabaram perecendo. Outros ainda, para escaparem da inundação, fugiram, né, para as alturas de algumas cavernas e rachaduras, morrendo depois, né, em grande quantidade por fome e também se entredevorando-se. Então assim se explica, né, a grande quantidade de ossadas de animais, de carnívoros e outros encontradas em certas cavernas, aí pelos estudiosos. E finalmente Allan Kardec descreve-nos o período chamado pós-diluviano ou atual, onde nesta nova fase o equilíbrio na superfície do globo estaria restabelecida, possibilitando que a vida animal e vegetal retomasse o seu curso. O Sol, né, então, brilhando em todo o seu esplendor, né, por meio de uma atmosfera límpida, passava a derramar com sua luz um calor menos sufocante e mais vivificante com relação aos outros períodos. Então a Terra, né, se povoava agora de animais menos selvagens, mais sociáveis. Enfim, tudo estava preparado sobre este planeta para o novo hóspede que deveria habitá-lo, o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência deveria, a partir de seu próprio progresso, colaborar para o progresso geral. Com a evolução, então, dos nossos primatas, o ser humano é hoje quem mais se aprimorou sob o aspecto físico e intelectual. Suas necessidades, né, e desejos se refinaram, aumentaram com relação a qualquer outra espécie de mamífero. Mas, ao lado, né, de tudo isso, o homem aprenderia a ter uma relação amistosa, afetuosa, né, com outros tipos de animais. Mas, como sabemos, é o cão, né, que mais se adapta, se aproxima, se interage junto ao convívio humano, sempre demonstrando por seu dono um comportamento de confiança e lealdade. Não é isto? Pois, como se diz, né, o cão é o melhor amigo do homem.
E segundo a história, meus amigos, datam que os cães, como descendentes dos lobos, foram domesticados cerca de 15 mil anos atrás, servindo inclusive até hoje em atividades como de transporte, salva-vidas, cães de guarda, de caça e cão-pastores. Só para termos uma pequena ideia, no Egito, os cães eram reverenciados como conhecedores dos segredos do outro mundo. Isto mesmo. Enquanto que na Grécia Antiga, os cães eram relacionados aos deuses da cura. Já no Império Romano, uma das principais atrações do Coliseu, para a diversão ali do público, eram os cães de tamanho gigantesco e de temperamento dócil, que eram até trazidos diretamente das colônias romanas na Bretanha, onde propositadamente esses cães eram deixados sem comida e depois soltos na arena para matar prisioneiros, cristãos e escravos vestidos com peles de animais. Analisando também um pouco a questão dos animais sob a ótica do Espiritismo, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele perguntou aos amigos espirituais. Vamos ver. A pergunta foi: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Responderam os amigos a Kardec: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Muito bem, então, portanto, o homem, ele não tem, como diz Kardec, esse direito ilimitado sobre os animais. Não pode, senão para atender às suas necessidades de sobrevivência, que é se alimentar. Pois os animais, eles passam igualmente por processos de despertamento espiritual. Matar, no caso, meus amigos, por prazer, representa uma falta grave, devendo o homem responder por seus atos. Então, os animais, no estado evolutivo em que se encontram, servem para ajudar e cooperar com os homens em várias frentes de trabalho, mas que ainda tem sido insuficiente para uma análise mais acurada e profunda. Mas aos poucos, a ciência, através de seus estudos e pesquisas, vem observando que determinados animais, por suas habilidades naturais, têm proporcionado prodigiosos e positivos benefícios na saúde física e mental das pessoas. É o caso, por exemplo, da ecoterapia, que é um método terapêutico que utiliza-se o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando desse modo o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais. Os golfinhos também, utilizados, como sabemos, eles estão ali para cooperar de forma alternativa terapêutica, visando justamente uma interação no sentido de desenvolver a coordenação motora e a capacidade de concentração das crianças, além de estimular suas habilidades sensoriais, como tato, visão, audição e paladar. Isso faz com que a terapia tenha impacto crucial em suas habilidades cognitivas, sociais e até mesmo de linguagem. E os cães, não podendo ficarem de fora, são eles valiosos e imprescindíveis instrumentos que a medicina tem aprovado e utilizado
concomitantemente nos segmentos e tratamentos convencionais. É a chamada terapia assistida por animais, pela sigla que se chama TAA, terapia assistida por animais, que é um tratamento que auxilia na diminuição de doenças e no suporte a pessoas acamadas e hospitalizadas, como também idosas ou crianças portadoras de doenças psiquiátricas ou com necessidades específicas. Prova disso foi o caso do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde liberou as visitas de bichos a pacientes internados. Olha que coisa bonita. Importante isso sabermos. Inclusive em unidades semi-intensivas. E o motivo desta permissão é justamente promover uma interação ao tratamento com interferência positiva que eles exercem na cura. Mas este trabalho tão maravilhoso e reconhecido por esses amiguinhos de quatro patas, ele não se limita, como sabemos, apenas às clínicas e instituições hospitalares. Não. Que, aliás, eles têm sido muito, digno de passagem, bem aceito como inestimável complemento à saúde das pessoas. E para ficar um pouco melhor, pasmem, isto pelo menos já está na teoria. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou a proposta que regulamenta o uso de terapia assistida por animais. É essa que falamos, a TAA, nos hospitais públicos. Como em outros que estão cadastrados no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, conforme o projeto de lei número 4.455/12. Então, assim, todos torcemos que siga adiante este projeto, para o bem de todos os nossos amiguinhos aí de quatro patas. Mas, como nós estávamos dizendo, é também, pessoal, dentro dos lares, pelo mundo inteiro, onde milhões de famílias possuem pelo menos um animalzinho de estimação. Pelo menos um. Seja ele um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, uma tartaruga, um macaquinho, um peixe, um tigre, uma onça pintada, uma arara, um periquito, um coelho, um hamster. Embora dentre esses animais, sabemos alguns sendo considerados como silvestres, há pessoas que solicitam uma autorização de manejo e licença ambiental junto ao IBAMA para possuírem legalmente o direito de tê-los como bichos de estimação. Isso é possível. Agora, sendo ou não animais domésticos, todo aquele que possui um animal de estimação dentro de casa, além de serem graciosos e bons companheiros, eles fazem um bem enorme à nossa saúde. Enorme. E na maioria das vezes, os donos acabam até mesmo desconhecendo os seus benefícios. Um estudo feito pela Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que os bichos de estimação são ótimas companhias para combater o estresse. Olha, minha esposa e eu somos prova e testemunha viva disso. Quantas vezes, estando ali com a cabeça atulhada de problemas, nervosos, cansados do trabalho, temos aquele olhar meigo, aquele jeitinho carinhoso de minha cachorrinha chamada Julie, pedindo colo, como está aqui. Vamos ver. O que você quer? O que você está querendo? Você quer colo? Quer colinho? Vem, colinho, vem. Vem, colinho. Ai, que gostoso, colinho.
Ai, que colinho gostoso. Você gosta do colinho, hein? Ai, menininha. Colinho. Colinho. Gente, é um bálsamo para a alma isso, viu? É como um banho, eu comparo, refrescante e tranquilizante num dia quente de verão. Olha, não tem preço nem palavras para exprimir tamanha alegria que esses bichinhos nos traz, né? Da minha cachorrinha aí no caso. Quem tem e ama, né, o seu bichinho sabe do que estou falando, né? Olha, e não para por aí, viu? Os pets, cuja origem da palavra veio do inglês, que significa animal de estimação, tudo indica que esta expressão surgiu por volta do fim do século XIV na Escócia e norte da Inglaterra, com o sentido de animal domado. No entanto, há registros, né, de que em 1539 essa palavra já era usada no sentido de animal favorito. Bem, histórias à parte, outros benefícios que são garantidos pelos pets ao seu dono é a diminuição da depressão, do risco de alergias em crianças. Segundo estudos feitos por um pesquisador da Universidade de Wisconsin-Madison, ao afirmar que as chances de uma criança contrair esse tipo de problema são 33% menores com a presença de seu bicho de estimação. Que informação muito boa para todos nós. Isso porque, né, com a convivência, as crianças elas desenvolvem um sistema imunológico mais forte. Elas acabam criando uma defesa maior. Segundo até pesquisas, né, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, o amor dos nossos pets, né, pelos seus donos, eles faz também enorme bem à saúde do coração, reduzindo o quê? A pressão arterial, o colesterol e o nível, né, de triglicérides. Isso significa que servem de prevenção contra doenças cardiovasculares. Mais uma preciosa informação. Isso também, os cães eles podem, de outras maneiras, ser úteis aos donos e médicos na detecção de câncer em diversas regiões do corpo, como a pele, como a bexiga, o pulmão, a mama, ovário e o colo. O diagnóstico é feito da seguinte maneira: ao farejarem o local doente, é possível que os cachorros sejam até treinados, né, para fazer esse tipo de descoberta. Então, de acordo, né, com os especialistas sobre isto, a precisão deles acertarem variam entre 80% e 90%. Segundo um estudo também conduzido pela Universidade de Belfast, do Queens, na Irlanda, e pela Universidade de Lincoln, na Inglaterra, diabéticos ou outras pessoas que têm bruscas quedas de níveis de açúcar no sangue podem treinar seus cães para ajudar a evitar crises de hipoglicemia. Não paramos para pensar, mas olha quanto que eles fazem, né, por nosso bem. E apesar, né, da ciência não ter ainda uma conclusão fechada sobre este tema, pesquisas indicam que os cachorros eles seriam capazes também de detectarem uma redução do índice glicêmico ao sentirem a liberação de uma substância química chamada feromônio, né, que ocorre por meio do suor, né, das pessoas. E olha aí, gente, para quem aí se preocupa, né, em perder uns quilinhos a mais, de acordo com o levantamento do Instituto Wellness do Hospital de Nerfois,
memorial da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, passear, né, com o seu cãozinho diariamente é uma boa opção, viu? Para emagrecer e não ganhar aqueles quilinhos a mais. E os gatos, né, também, quem diria? Com aquele característico comportamento, né, tranquilo, sossegado, eles exercem também um papel fundamental para a nossa saúde. Onde, após um estudo aí feito pela Universidade de Minnesota, afirmaram que os gatos eles podem prevenir acidente vascular cerebral, infarto e outras doenças cardiovasculares. E olha, por incrível que pareça, né? Ao contrário da que a gente pensa, segundo um tratamento realizado pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, os pelos de gato, né, que ficam ali espalhados pela casa, ajudam a dar maior resistência contra o desenvolvimento da asma, principalmente nas crianças. Não paramos para pensar, mas os estudos confirmam isso aí. Portanto, né, dentre os inúmeros benefícios que os animais podem proporcionar à saúde e o bem-estar do ser humano, surgem naturalmente aquelas frequentes dúvidas, questionamentos, né, sobre o fato dos animais poderem ter ou não alma, não é? De possuírem ou não inteligência, pois, seguindo a ordem, né, dos acontecimentos, tudo daria a entendermos que os animais seriam evoluídos tanto quanto os homens. Então, em O Livro dos Espíritos, os amigos espirituais esclareceram a Allan Kardec que isso não ocorre, dizendo que sobre este ponto os nossos filósofos estariam todos errados, querendo alguns que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Fisicamente, o homem é como os animais, e muitas das vezes menos dotados que muitos deles. Ou seja, certos animais, meus amigos, são muito mais resistentes e desenvolvidos que o próprio homem. Agora, é verdade, né, que tanto o corpo, né, do homem como do animal, eles se destroem igualmente, né? Mas o espírito do ser humano, ele tem um destino que só ele pode compreender. Mas com relação aos nossos pequenos irmãos em evolução, não podemos considerá-los e taxá-los como simples máquina, sem a capacidade de sentir e viver suas emoções. Há pessoas que pensam assim, mas não é, pois eles também sentem tristeza, alegria, ciúmes, e como sente ciúmes, viu? Medo, ansiedade, como nós. Afinal de contas, eles também possuem uma alma, porém é inferior à do homem. Dizem os bons espíritos que entre a alma dos animais e a do homem existem tanta distância como da alma do homem e Deus. Agora, ao contrário dos que muitos pensam ou imaginam, os animais são igualmente dotados de inteligência, embora rudimentar. Mas a natureza, tendo-lhes traçado um limite, neste sentido, agem exclusivamente para satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Uma outra dúvida frequentemente que surge entre nós e que Allan Kardec perguntou aos nobres amigos espirituais em sua época foi esta, que está na pergunta 598. A alma dos animais, depois da morte, conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Responderam, sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente.
Ali, quando Kardec nos coloca que os animais não conservam a sua consciência, ele nivela, pessoal, o assunto em comparação ao homem. Nada mais, nada mais. Tá? Pois naquela época se tinha uma compreensão única do fato sobre a consciência. Isto porque muitas das coisas não estavam ainda no seu momento para serem trazidas pelo codificador. Embora, né, como sabemos também, já estivesse sedimentada a base de sua doutrina. Então reconhecemos hoje, pelas extraordinárias obras mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, Edivaldo Pereira Franco, onde os espíritos de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, eles trazem informações adicionais a respeito dos animais no mundo espiritual. E atualmente, a ciência estando mais desenvolvida, já é possível vermos que existe sim uma espécie de consciência embrionária entre alguns animais de raça superior. Por exemplo, o cão e o macaco, quando eles estão diante do espelho, eles já possuem uma autoconsciência de si mesmos, pois eles conseguem identificar a própria imagem refletida. Mas não possuem, por enquanto, uma consciência humana como a dos homens, que é a abstração, a concepção de Deus e a criatividade. Estão, por assim dizer, ensaiando, né, para desabrocharem um dia a consciência plena. Então, quantas são as vezes que enfrentamos, consternados, e sem entendermos a razão, então a gente acaba não aceitando a dor, né, e o sofrimento dos animais, principalmente quando se trata dos nossos, onde às vezes eles são vitimados por um câncer, quando nascem com insuficiência renal, cardíaca, com limitações físicas, né, às vezes sem as perninhas, nascem cegos. Uma vez que os próprios espíritos, né, disseram a Allan Kardec que para os animais não existe expiação, né, como para o homem. Quem tem seu bichinho de estimação sabe, né, o quanto dói. Sabemos como dói profundamente isto. Mas Deus, pessoal, na sua infinita sabedoria e misericórdia, sempre agiu com uma finalidade útil e necessária para todas as suas criaturas, que é o progresso delas, incessante. Portanto, quando um animalzinho nasce com alguma deficiência ou venha a adquirir uma doença grave no curso de sua existência, isto naturalmente se explica no livro Ação e Reação pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Quando ali no capítulo 19, um instrutor espiritual, Druso, lhe diz para Hilário que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. E ali prossegue dizendo que é o ferro, né, sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto a criança chorando irresponsável ou semi-consciente, para desenvolver os próprios órgãos. Este sofre então a dor evolução, diz ele, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. É muito diferente da dor e expiação, né? Continua ali esclarecendo o benfeitor espiritual, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Então essa é a colocação que nos coloca, né, André Luiz nesta obra. Entretanto, meus caros amigos, ainda que não concordemos e fiquemos tristes, que é natural, né, ver um animalzinho sofrendo, tenhamos em mente uma coisa, que isto não se trata de nenhum erro, de nenhuma injustiça,
mas sim de uma ação providencial e natural para promover o aperfeiçoamento e o progresso desses seres na escala evolutiva. Eles também estão evoluindo, como nós passamos por esse estágio também. E a questão também agora de nos alimentarmos da carne animal é uma pergunta, né? É ou não contrário aos desígnios de Deus? Seria pecado, segundo alguns, nos alimentarmos da carne do animal? Bem, hoje sabemos que tanto os vegetarianos como os veganos, eles se abstêm, né, da nutrição animal. Com a diferença de que os veganos, mais restritos na sua alimentação, além da carne, eles não consomem nada que seja de origem animal, como o ovo, a manteiga e o leite. Nem uso também fazem de produtos como artigos para higiene, limpeza, vestuário e remédios. Pois bem, sem querermos aqui entrar no mérito da questão, onde as opiniões e estudos se divergem num profundo dilema, é fundamental que tenhamos uma atitude consciente e, sobretudo, de bom senso, sem muito extremismo e fanatismo de nossa parte, conforme a orientação de Allan Kardec, onde ele nos deu ali também em O Livro dos Espíritos, na questão de número 722. Vamos ver. Kardec perguntou: a abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, funda-se na razão? A resposta foi: tudo aquilo de que o homem se possa alimentar, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido. E aí na questão, pessoal, seguinte, ele prossegue se perguntando. Questão 723. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Muito bem. Entretanto, no livro nós vamos comentar, que chama-se O Consolador, pelo médium Chico Xavier, Emmanuel ele faz a seguinte colocação a respeito, afirmando-nos que a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, da qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana, mas que, por razões socioeconômicas e dos próprios condicionamentos bastante ainda arraigados, como ele nos coloca, o benfeitor ali ele admite que uma mudança agora muito brusca de hábito alimentar não seria aconselhável para o atual estágio humano. Então é aos poucos que nós vamos nos adaptando sem a necessidade de matar os nossos pequenos irmãos para nos alimentar. Mas como Kardec já nos colocou ali, ainda temos necessidade desse tipo de alimentação. Pois bem, mas isto sem entrar, como dissemos, no mérito da questão. Bom, acreditamos sim que esta época, com relação a isso, chegará um dia, quando efetivamente, meus amigos, os homens tiverem se transformado melhor moralmente, amando e respeitando seus irmãos de evolução. Nesse sentido, cada vez mais nós temos notado uma maior preocupação e mobilização por parte das pessoas, ONGs e grupos ativistas interessados em combater e denunciar os maus tratos aos animais. O objetivo disso é assegurar e conscientizarmos-nos
do respeito e o direito que eles merecem, dando-lhes uma vida mais digna e feliz, estabelecendo um relacionamento mais amigável e saudável, oferecendo-lhes sempre que necessário o controle de doenças infecciosas e zoonoses, as castrações em massa, os exames laboratoriais, a vacinação, o tratamento de reabilitação física para animais acidentados, terapia, né, para traumas psicológicos. Sim, traumas psicológicos. Isso é muito sério, inclusive, como por exemplo, né, o que traz esses traumas é o abandono, né, por seus tutores, né, o barulho também de rojões em determinadas épocas de festa que causam desequilíbrios profundos emocionais em nossos pets. Então tudo isto vem crescendo aos poucos e corroborando dentro de um processo mundial, onde inclusive está previsto na Lei Federal número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, do artigo 32, o seguinte, vamos lá ver, é da Lei Federal. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incisos: primeiro, incorre nas mesmas penas quem realiza experiências dolorosas ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Aí o inciso, né, que vem ali depois do primeiro A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Incluído pela Lei número 14.064 de 2020. Né? E depois a lei no inciso, o parágrafo, né, que diz ali, segundo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Então é bem sério, né? E agora estão, nesse sentido, mais implícito, né, nesse sentido aí, para que os animais tenham uma proteção maior. Assim, meus amigos, quantos e quantos atos desumanos, né, temos deparado, que ocorrem diariamente com relação a essas frágeis e inocentes criaturas. Não são poucos também aqueles que, levados, né, por um entusiasmo passageiro, adotando ou comprando o seu pet filhote, somente porque achou ele muito bonitinho e fofo. Tem muito disso, né? Depois de um certo tempo, eles fazem o quê? Quando eles acabam ali se deparando com os cuidados, com as atenções que eles precisam oferecer, as responsabilidades chegam, como os custos orçamentários, né, que terão que ter a mais em seus bolsos, né, para, no caso, vacinar, alimentá-los, vermifugar, castrar, controlar a infestação de parasitários, né, como carrapatos e pulgas. Às vezes também por estarem velhos e doentes. O que acontece? Pois disso, eles, sem piedade, essas pessoas duras de corações, abandonam seus bichinhos covardemente. Covardemente. São jogados e esquecidos em qualquer lugar como se fosse lixo. Estima-se que hoje existe aproximadamente 600 milhões de cachorros vivendo na rua, que é uma realidade muito, muito triste, mas que pode mudar se governos do mundo todo, que ainda carecem, né, de políticas públicas, buscarem juntas
soluções que amenizem este impacto. A Holanda, por exemplo, conseguiu o título de primeiro país do mundo sem nenhum cachorro vivendo nas ruas, através de uma estratégia de plano de governo baseado em 4 pilares, ou seja, leis severas para quem abandonar seus cães com multas que atingem milhares de euros, campanhas de castração e conscientização, além de altas taxas de impostos para quem comprar cachorro de raça. Porque compram um cachorro de raça e aqueles coitadinhos que estão abandonados ficam tão bom. A medida foi essa, nesse sentido, para melhorar. Quem também amava e respeitava muito os animais era o nosso bom e querido Chico Xavier, onde ele tinha até mesmo uma cachorrinha chamada Boneca, que sempre esperava por ele fazendo grande festa. Vamos ver então? É muito bonito. E as pulgas? Tá doendo as pulgas, mamãe? Tira as pulgas pra mim. Me dá a mãozinha. Fala com ele que você gosta dele. Agora ela vai ficar triste. Mas é uma criança. Desde quando ela era pequena que ela chegou aqui, que ela me beija. Grande Chico, Saudades que ele nos traz. Bem, e Chico, por defender com todo o seu amor, ele tem uma frase atribuída a isso, extraordinária, que serve de um puxão de orelha, hein? E nos chama a atenção. Vamos ver a frase. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Sem dúvida. E olha, sem exagero, pessoal, os animais, como já dissemos, embora não sendo ainda dotados de um senso crítico, de uma inteligência e razão mais desenvolvida como nós, frequentemente tem ele nos dado verdadeiras aulas de civilidade. Exemplos maravilhosos de respeito e harmonia, afeto e carinho. E o que mais nos tem surpreendido, é a relação e convivência entre as espécies e raças diferentes. O vídeo que coloco agora, só por ele, já diz por si só. Vamos ver o vídeo.
Isto é um tapa na cara, pessoal, para nos sentirmos envergonhados, né? Vendo que nem o próprio ser humano está conseguindo se entender entre si mais. Nem o próprio ser humano. Não foi por acaso, né, que o cantor e compositor Raul Seixas ele afirmou: quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo meus cachorros. Semelhante a esta frase, disse o poeta, escritor e historiador Alexandre Herculano: quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. E o famoso polimata italiano Leonardo da Vinci, polimata é um indivíduo, tá, que estuda e conhece muitas ciências. Então ele falou assim: chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais. E nesse dia, o crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Lembrando também aquela lindíssima canção do Roberto Carlos, né? O Progresso. Ele diz: eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. E o rei Roberto Carlos, né, ele nos fala ainda numa outra canção, né, da imensa alegria, né, do seu cão ao vê-lo chegar, conforme está no trecho inicial da música O Portão, que diz: eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Para lembrar um pouquinho, né? Por isso, meus amigos, difícil, né? Não nos apaixonar por um cãozinho ou por aquele animalzinho que a gente tenha mais preferência. No caso, no cãozinho, seja ele de raça ou não. Seja de raça ou não. Para aquele quem gosta, né? Até aproveitando aqui, que gosta de assistir um belo filme com cachorro, aí tem muitas opções, viu? Lindas, como o filme do Togo, Marley e Eu, Amigos para Sempre, A Vida Secreta dos Bichos, Sempre ao Seu Lado, muito bonito, eu assisti esse filme, muito lindo. E outros, né? Que recomendo. Falamos muito mais aqui, pessoal, dos cães, por quê? Porque eles são os mais populares no mundo inteiro. Estão mais em contato conosco. Há quem prefira, né? Mais os gatos, outros peixes de aquário, porquinho da Índia, e aí por diante. Mas, em se tratando dos cães, considerado, como dissemos, o melhor amigo do homem, o que mais importa é sentirmos através daquele carinhoso e meigo olhar, do seu abanar de rabo, dos lambejos, o seu amor sincero e incondicional por nós. Pois além de seu companheirismo, ele nos passa uma energia revigorante e gostosa, profunda. Tudo o que precisamos para nos tornarmos seres humanos melhores. Com eles, nós aprendemos a cultivar a simplicidade, brincando mais, a valorizar a espontaneidade da gratidão e o esquecimento da raiva. E é bem verdade isso, pois os cães, se notarmos, eles nunca se encontrarão chateados conosco por termos repreendido, às vezes, as suas travessuras. Né? Às vezes ele rasga lá o sofá, pica o chinelo. Em casa acontece. Né? Com a minha cachorrinha Julie. Mas a gente tem que compreender, né? Tem que compreender o seu estado evolutivo, que eles não fazem por mal. Então eles têm um imenso poder, falando sobre o sentido da raiva, de não guardar esse sentimento. Não guardam raiva, não guardam mágoa, nem ressentimento de seus donos. A maioria dos cachorros, eles chateiam-se entre eles, sim, mas logo voltam a brincar, como nada tivesse acontecido.
Os cachorros têm o dom da memória curta e zero de rancor. Ao contrário, né, do homem que passam dias, meses e até anos alimentando raiva, frustrações e sentimento de vingança. Meus amigos, uma outra atitude belíssima, que parece até mesmo história de cinema, e bem mais comum, né, do que possamos imaginar, é o fato de vermos entre o homem e o animal inúmeros casos, exemplos em que arriscam suas próprias vidas para livrar ou salvar de um perigo. Num verdadeiro ato de amor, coragem e heroísmo, às vezes pulando numa forte correnteza no rio, né, no riacho, enfrentando as chamas, entrando dentro de um poço ou de um buraco, defendendo de uma cobra ou de outro animal perigoso. Lembrando, né, a narrativa bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 11, temos aquele episódio, né, em que Jesus, entrando numa sinagoga para curar um homem que tinha a mão seca, os fariseus então o acusaram, né, por estar ali fazendo isto num dia de sábado. Bom, é importante aqui ressaltarmos que o sábado, ou o Shabá, na expressão hebraica, é um dia sagrado, tá? E reservado para o descanso semanal dos judeus. Que isso está de acordo com os mandamentos que eles professam na lei do Antigo Testamento. Bem, e Jesus, quando então, ali, agora no Evangelho de São Marcos, está no capítulo 2, versículo 27, afirmando assim, de que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então é quando finalmente Jesus ele conclui esclarecendo, né, aos fariseus, conforme vamos ver aqui no slide. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para retirar-lhe dali? Pois bem, meus amigos, uma outra questão muito importante que devemos atentar e nos precatar contra os seus efeitos nocivos é aquele amor, né, exagerado, que levam muitas pessoas a terem por seus animaizinhos de estimação. Agora, ninguém está aqui dizendo que não devemos dar o carinho, atenção, né, que eles merecem. Não é isso. Né? Mas é preciso ter e pôr aqui um limite, bom senso, para estabelecermos uma relação saudável com o nosso animalzinho. Pois muita gente, como sabemos, não mede esforços para dar uma vida boa e cheia de mimos para os seus bichinhos. O que acaba excedendo muitas das vezes a ponto de sair do controle, passando a tratar o cachorro, o gato, às vezes aquela tartaruga, o papagaio, como se fosse gente, e não é assim. Gente é gente. Animaizinhos são animaizinhos. Repetindo, não devemos deixar de dar o carinho. Até mesmo atualmente há casais optando em não ter filhos, seja por motivos financeiros, liberdade ou simples escolha, para adotarem um animalzinho. Bem, até aí tudo bem, né? É relativamente normal e saudável. O problema, pessoal, é quando passam a humanizá-los. Né? Ou seja, transformando esses animais de estimação como se fossem pessoas, cercando-lhes com extremado zelo e supérfluo, cometendo erros como vesti-los de acordo com a moda, né? Porque a gente entende, uma coisa é protegê-lo, né, do frio, por um agasalho, para que não fique doente. Outra coisa é variar de roupinha para não ficar repetindo. E muitas pessoas fazem isso. Outra coisa, tratá-los como crianças pequenas. Os animais, pessoal, possuem instintos, ou seja, eles sabem se virar. Por exemplo,
Quando os cães lambem seus órgãos genitais, eles estão higienizando para evitar o acúmulo de bactérias e outros germes. Agora, no entanto, se nós colocarmos uma roupinha ali tapando aquele local, estaremos privando os seus instintos e a sua própria proteção. Também levá-los para passear, muitas pessoas fazem cestas, carrinhos e bolsas. Imaginar que nós estamos protegendo-os fazendo isso, agindo assim, na verdade, meus amigos, é mais um erro. É mais um erro. Porque eles precisam gastar energia, correndo, brincando, para terem boa saúde. Alguns proprietários realizam até procedimento estético, viu? Por incrível que pareça, procedimento estético. Outros ainda organizam festas de aniversário e casamento. Então, o que precisamos entender com relação aos animais e principalmente com relação aos cães é que eles precisam conviver dentro de seu próprio ambiente, respeitando o espaço que a natureza lhe traçou como limite, sem contudo alterarmos demasiadamente o seu estilo de vida e seu habitat. Pois afinal, apesar dele se tornar sociável e domesticável, o cão, meus amigos, ele é um animal que sempre viveu em matilha, no seu estado selvagem, como os lobos. Por instinto, então, os cães entendem, nesse sentido, que precisam de um líder para seguir. Então, quando nós passamos a dar maus exemplos e costumes a eles dentro de casa, principalmente, servindo e adulando-os sem medida, o que acontece? Psicologicamente, os animais acabam criando e assumindo uma postura de que eles são os líderes, onde passamos a obedecer e eles mandarem. Esta radicalização, segundo os psicólogos, pode também, em alguns casos, ocorrer com pessoas que apresentam um alto grau de depressão ou de carência afetiva, tornando-se mais apegada com isso, e suscetíveis de viver em função de seu animal. Mas é um caso à parte que deve ser tratado com mais carinho, com mais atenção. Portanto, meus amigos, o homem precisa se conscientizar dos hábitos peculiares de seu cão e do espaço que deva ocupar. Pois a gente tem que ter em mente o amor e carinho, por maior que seja, não prescinde jamais da disciplina e o bom senso. Então, neste aspecto, Allan Kardec nos ensina que nos mundos superiores existem animais mais avançados que na Terra, possuindo meios de comunicações mais desenvolvidos ainda. Embora, como servidores inteligentes que representam, sempre, contudo, eles serão inferiores e submissos ao homem, ainda que estejam evoluídos em outros mundos. Como no caso, Júpiter, o planeta Júpiter, é um desses mundos. Onde ali na Revista Espírita, do ano de 1858, o espírito de Bernard Palissy, ele responde pela psicografia de Victorian Sardou assim: eles têm os animais uma linguagem mais precisa e caracterizada que a dos animais terrenos? Certamente, respondeu. Certamente. Então vamos nos conscientizar, sobre a proposta que Deus nos colocou como seres humanos e como os animais que estão no curso de sua evolução, para assim contribuirmos de forma equilibrada e consciente. Bem, meus amigos, aqui então eu me despeço, agradecendo aos que puderam nos acompanhar, deixando como encerramento de nossa palestra uma oração por Caibar Schutel, do seu livro Gênesis da Alma, chamada Apelo em Favor dos Animais. E assim,
podermos refletir sobre as nossas responsabilidades perante todos os animais como nossos irmãos. Vós que vedes luzes nestas letras que traçam a estrada da evolução espiritual, e não vos achais mais escravizados pelo gênio do mundo, a erva que seduz, as flores que encantam, tende compaixão dos pobres animais. Não os espanqueis, não os maltrateis. Não os repudieis. Lembrai-vos, amigos meus, que o Pai, em sua infinita misericórdia, cerca-os de carinhos e, prevendo a deficiência de seus espíritos infantis, lhes dá fartas colheitas sem a condição de que semeiem ou plantem prados cobertos de ervas e flores odorosas, bosques sombrios, planícies e planaltos, onde não faltam os frutos da vida, rios, lagos e mares, por onde se escoam os raios do sol, a luz da lua, o brilho das estrelas. Sede bons para com os vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis em gaiola os pássaros que Deus criou para povoarem os ares, nem armeis cilada aos animais que habitam as matas e os campos. Renunciais às caçadas, diversão vil das almas baixas, que se alegram com os tertores das dores alheias, sem pensar que poderão também ter dores angustiosas e que nesses momentos, em vez de risos e alegria, precisarão de bálsamo e misericórdia. Homens, tratai bem os vossos animais, limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente. Dai-lhes descanso, folga no serviço, porque são eles que vos ajudam na vida. São eles que vos auxiliam na manutenção da vossa família, na criação dos vossos filhos. Senhores, acariciai os vossos ginetes, os vossos cães, dai-lhes remédio na enfermidade e tratamento, liberdade e repouso na velhice. Carroceiros, não sobrecarregueis os vossos burros e os vossos cavalos, como fazem os homens, os escribas e fariseus, impondo-lhes pesados fardos que eles, nem com a ponta do dedo, os querem tocar. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam e que, em limitada linguagem, acusam a sua impotência, a sua fadiga irreparável aos golpes do relho e das bastonadas com que os oprimis. Sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos divinos, de quem implorais luz e benevolência, sois asnos sujeitos à ação reflexa do bem e do mal. Senhores e matronas, moços, moças e crianças, os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, e não anjos diabólicos e maléficos,
a cercá-los de tratamentos, de tormentos, aliás, a infligir-lhes sofrimentos. Sede benevolentes para com os seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que estás nos céus. Assim seja. Fiquem com Deus. Muita paz, meus amigos, e até uma próxima vez.